o artigo aí. O Lobato, escuta, César. Oi, César. Deixa eu ver. O César está, inclusive, com o microfone aberto, só nós não estamos escutando ele. Não estamos escutando ele. Ah, mas ele está nos escutando. Ele escreveu que está com problema. Ele, no caso, é só projetar, né? Isso, exatamente. Então, se o César puder fazer o favor de projetar a apresentação do Vilmar. Vilmar, o trabalho é só seu ou é em grupo? É meu, do Lobato e o Danilo, só que o Danilo teve um problema de urgência aí, e ele parece que vai apresentar amanhã. Ó, eu estou projetando aqui, professor, mas eu acho que não aparece para vocês devido a esse conflito conflito que está dando. Não. Não aparece. Opa, agora eu acho que o César está apresentando. Ah, ok. Isso, legal. É. Isso, só apresentar. Ok. Ah, legal. Então, Pode. professor, esse trabalho, essa atividade, melhor dizendo, ela seria composta por um trio. Eu, o César e o Danilo. O Danilo teve um problema, ele comunicou a coordenação e parece que ele vai fazer esse trabalho amanhã, tá bom? Então, vamos dar início à nossa apresentação sobre a disciplina Práticas Docentes para o Ensino de Grandezas e Medidas. O professor Dr. Carmo, a doutora Silmara, a tutora Patrícia, alunos César e Vilmar. Na verdade, o Danilo estaria também no trio. A unidade temática é grandezas e medidas. O objeto de conhecimento é relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo. E habilidades, resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria. No caso, nós utilizamos o GeoGebra, ou será utilizado o GeoGebra. O ano e duração seria o 9º ano do ensino fundamental, e uma atividade de aproximadamente 50 minutos. Os objetivos de aprendizagem é compreender as relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, utilizando uma abordagem prática, dinâmica, que fortaleça o aprendizado conceitual das grandezas de medidas de ângulos. Identificar e descrever as propriedades do círculo e da circunferência. Estabelecer relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência. E utilizar softwares, nesse caso, será utilizado o GeoGebra para manipular ou demonstrar as relações geométricas. Os recursos didáticos, quadro, marcadores, canetas, papel, régua, transferidor, laboratório de informática com o GeoGebra, entre outros recursos didáticos. Desenvolvimento da atividade, primeiramente, relembrar com os alunos os conceitos básicos do círculo e da circunferência, como raio, diâmetro, explicar o que são arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos, e mostrar exemplos visuais,
utilizar um relógio analógico para introduzir a ideia de circunferência e pedir para os alunos identificarem arcos, ângulos formados pelos ponteiros do relógio em diferentes posições. E o desenvolvimento da atividade dividir os alunos em trios, distribuir o material, orientá-los a desenhar círculos e circunferências, e, em seguida, pedir para marcarem pontos, para traçar arcos e construir ângulos centrais e inscritos relacionados a esses arcos. A partir dos materiais confeccionados manualmente, explorar as propriedades e comparar o raio, os arcos, os ângulos centrais e os ângulos inscritos correspondentes. E, dando continuidade, um slide anterior, fazendo favor, Lobato. Só um pouquinho aqui. Aí, no caso, vamos estar dividindo os alunos em trios, distribuindo o material, para que eles façam, traçam arcos e vão construir ângulos centrais e assim por diante. E para o fechamento, solicitar que os alunos meçam e comparem com auxílio do transferidor as medidas dos ângulos centrais e inscritos correspondentes. E, em seguida, orientá-los a perceber que o ângulo escrito em uma circunferência não resulta apenas de uma coincidência das medidas escolhidas, mas sim de uma propriedade geométrica muito importante, que é o ângulo escrito em uma circunferência é sempre metade do ângulo central, que delimita o mesmo. Essa propriedade é muito interessante e, posteriormente, nós vamos ver os desenhos, nos desenhos realizados. E a avaliação também será em trio, apresentar aos demais colegas da classe a atividade prática realizada em folha e sulfite, envolvendo as relações entre os arcos e ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência. A avaliação será formativa, considerando a participação, o interesse e o desenvolvimento dos alunos durante a atividade. Seu objetivo é identificar dificuldades e potencialidades, oferecendo feedback construtivo sobre os pontos fortes e os aspectos a melhorar, de modo a favorecer o progresso dos estudantes. E realizar a autoavaliação e a avaliação considerando as notas de 0 a 10. E referências foram utilizados a BNCC, os materiais escritos e vídeos disponibilizados pelos professores na plataforma e as imagens colhidas no Google e as realizadas no GeoGebra e outras que nós vamos estar verificando logo adiante. Agradecemos a todos e a todas por assistirem à apresentação e por contribuírem para a melhoria da educação, seja na modalidade presencial ou à distância. Okay. E aqui nós temos algumas imagens escolhidas no Google, demonstrando a propriedade, por exemplo, nós temos aí um ângulo central, que seria igual ao arco delimitado aí pelo o arco AB, e percebe que esse ângulo central, se projetarmos
para os ângulos internos, interno à circunferência, vocês vão perceber que sempre esses ângulos internos vão ter a metade da medida do ângulo central da circunferência. E aí nós podemos jogar para qualquer lugar da circunferência, que sempre vai ser a metade, e é uma das propriedades que nós comentamos anteriormente. E aqui são duas imagens que nós construímos um dispositivo móvel, manipulável, relacionado, inclusive, que nós falamos, o relógio analógico, né? E aí fica bem claro as propriedades. Nós temos o ângulo central na primeira imagem, 60 graus, percebe que projetam ângulos de 30 graus internamente a circunferência. E percebe que qualquer posição que nós jogarmos aí sempre vai dar a metade do ângulo central da circunferência. E, no caso, percebe que nós pegamos lá 90 graus, segunda figura, projeta um ângulo interno de 45. E eu agradeço a todos, agradecemos a todos, e era isso que nós tínhamos a apresentar no momento. Um grande abraço, obrigado. Ok, Vilmar, parabéns pelo trabalho aí. Só para confirmar, os teus colegas aí é o César Augusto Lobato. Isso, e seria o colega Danilo também, professor. Danilo... Só que o Danilo teve esse problema, mas ele comunicou à coordenação, e pelo que eu vi, já inscreveram ele na apresentação de amanhã. Tá, é o Danilo Negrão, né? Isso, Danilo Negrão, exatamente. Ele tem um problema de convocação de reunião com urgência, inclusive tinha feito a opção de apresentação junto no mesmo horário de hoje. E aí teve esse problema. Não, sem problema. Tá bom? Ok. Obrigado, um abraço. Valeu. A Danilza já pode ir se arrumando aí. Me ouve, Danilza? Então... A Danilza, você vai apresentar sozinha ou trabalha em grupo? Como é que é? Eu vou apresentar só, porque esses tempos para cá eu tenho ficado um pouco à parte do curso. Aí eu estou tentando me reorganizar para acompanhar. Então eu fiz assim tudo de última hora. Aí eu vou apresentar só. Mas o trabalho é só teu, sozinho? Sozinho? Tá. Tá tranquilo. Então, já pode projetar, nós te ouvimos bem aqui. Tá certo. Deu certo a tela? Eu acho que dá para ver, sim. Dá? Deixa eu ver. Eu sou pedagoga. Atualmente, eu trabalho na rede municipal aqui do meu município, Fortaleza. E, assim, eu trouxe uma atividade do meu convívio, né, com alunos do meu nível de ensino, que é o ensino dos anos fundamentais, anos iniciais. Então, a minha proposta é para alunos do segundo ano, na unidade de grandezas e medidas, a atividade é medindo capacidade com unidades não convencionais. As habilidades da atividade são a EF02, MA17. Essa habilidade ela é para medida de capacidade de massa, unidades de medida não convencionais e convencionais, no caso, litro, mililitro, centímetro cúbico, grama e quilograma. E a outra habilidade é o EF02MA14, que é a figuras geométricas espaciais. Cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Reconhecimento e características. No caso, a atividade, o objeto de conhecimento dessa atividade seria figuras geométricas espaciais, cubo, o bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera, o reconhecimento das características. Eu proponho assim, uma atividade com esses objetos de conhecimento. E também, como eu já falei anteriormente, a habilidade já vai também entrar a questão dos objetos de conhecimento, que são parecidos, que é medidas de capacidade de massa, unidades de medida não convencionais e convencionais.
No caso, o objetivo da atividade é medir a capacidade de recipientes utilizando cubos e paralelepípedos, comparar capacidades a partir da contagem das unidades e perceber a necessidade de usar uma mesma unidade medida para comparação justa, reforçar o reconhecimento de sólidos geométricos, cubo e paralelepípedo, né? Aí os recursos didáticos, vai ser os materiais manipuláveis, no caso, cubos e paralelepípedos, 20 unidades de cada. Aí, no processo da atividade, aí eu disponibilizaria para eles as impressões, para eles recortarem, né, montarem o cubo e o paralelepípedo, os grupos. Aí os recipientes já estariam prontos, no caso, uma caixa e um pote cilíndrico, e uma caixa retangular, com a mesma capacidade. E, para registro, eles usariam um caderno, lápis e borracha, e como material de apoio para colocar as etapas da atividade, o quadro branco e os pincéis. Aí, como seria o desenvolvimento da atividade? Primeiro, eu ia disponibilizar esses impressos, né, esses cubos, para eles recortarem, produzirem, para eles se familiarizarem com as figuras geométricas, o cubo, questão de faces, arestas, né, vértices, tanto do cubo como do paralelepípedo. Também ia perguntar a eles, né, a partir dos recipientes que eles teriam que disponibilizar, esses sólidos, né, colocar dentro, qual que eles acham que tem mais espaço, né, só em olhar. Depois, ia pedir para que eles, como eles poderiam ter a certeza de que um desses objetos seria o mais volumoso, né? E depois dessa introdução, ia fazer a atividade, que seria em 2 etapas. Encher o recipiente A, que é, no caso, a caixa. Eles iam encher e contar quantos cubos foram usados para enchê-la. E, na outra etapa, encher o recipiente B, que era o pote, e contar quantos paralelepípedos foram usados. E, assim, a conclusão dessa atividade seria para que eles levá-los a perceber, né, que usaram unidades diferentes, né, para medir a capacidade, né? E que com essa conclusão eles teriam que chegar a entender que ao usar unidades diferentes para medir a capacidade, eles não chegariam a como se diz, uma unidade padrão que a gente usa, né? Como no caso litro, mililitro, centímetro cúbico, que daria diferenças tanto na caixa como no cilindro, na hora de fazer a medição desses 2 recipientes, né? Porque o cubo, ele tem um formato e o paralelepípedo outro, né? Então, encheriam esses objetos de formas diferentes, mesmo os 2 tendo a mesma capacidade. E, assim, a minha avaliação vai ser formação contínua, a partir da observação da participação dos alunos, e os meus referenciais, eu acho que não entrou aqui no slide, mas é a BNCC, e eu usei esse livro aqui deixa eu voltar aqui para a tela, né? Deixa eu voltar aqui. Só um minuto, deixa eu tentar voltar para o... Pronto. E aqui eu usei o livro Pitanguá Mais, que é de matemática, que é do PNLD, né? Que são usados aqui na rede municipal aqui de Fortaleza. Então, eu me baseei a atividade a partir desse livro do PNLD. E fiz, assim, umas adaptações para o 2º ano, né? Como poderia ser trabalhado de forma mais lúdica essa atividade de medição de capacidades. E é isso, a minha atividade. Ok, parabéns pelo trabalho, Danilson. Acho que o seu trabalho é bem na linha aí do que a professora Silmara apresentou aí na última aula, né? De preenchimentos, né? Então, ok, vamos
para o próximo trabalho. A ideia é comentarmos lá no final, tá? César, temos um outro César na turma? Além do César Lobato, que já apresentou? Aqui na lista eu tenho César Torres do Nascimento. Tá aí, será? Ou será que foi o César Lobato mesmo que se inscreveu também? Pode ser, né, professor? Pode, É. pode ter sido, porque pediram para todos se inscreverem, né? Ah, tá. E Mas não precisa. talvez, O trabalho de você já foi apresentado, tá? Não precisa ser é, apresentado de novo. talvez Aí, tenha sido duplicidade, né? tá, eu vou ver. Tá, o César Lobato disse aí que não sabe se é ele. Mas eu vou deixar um ponto de interrogação aí. Mas não temos outro César aqui, né? Deixa eu conferir. Não, é o único César. Então, talvez seja duplicidade. O quarto trabalho é a Márcia. Me Boa ouve, noite. Márcia? Boa noite, professor. Boa noite. Teu áudio está bom? Só para confirmar, o trabalho é teu sozinha ou você tem um grupo aí? Meu e do Maciel. Maciel. Maciel de Andrade. Tá. Então, você já pode dar início à tua apresentação, aí. Tu e do Maciel, no caso. Boa noite, professor. Marcel. Boa noite. A minha câmera não tá boa, professor. Vai sair mesmo só a minha voz. Tá, não quer dizer, a apresentação já está Já ok, tá- já está aparecendo. Então, a minha dupla é eu e o Maciel. Meu nome é Márcia, eu sou pedagoga. Estou me formando também em licenciatura em matemática, já estou no 7º período, quase finalizando. E a gente vai apresentar agora o nosso trabalho. Eu vou apresentar uma parte e o Maciel vai apresentar o restante. Identificação aí, o curso de especialização em inovação e ensino de matemática, componente curricular práticas docente para o ensino de grandezas e medidas, acadêmicos Maciel Andrade e Márcia Carvalho, as professoras Silmara e Carmo, doutora Carmo. Unidade temática grandezas e medidas, objetos de conhecimento, relação entre unidades de medida, estimativa e cálculos de medidas de comprimento, área e capacidade. Convenção de unidades de medida do sistema métrico decimal. A habilidade que a gente escolheu foi a F07MA19, que é resolver e elaborar problemas que envolvam diferentes unidades de medida, utilizando estratégias pessoais e técnicas convencionais. E a F07MA20, que é compreender a relação entre as unidades de medida e realizar convenções do sistema métrico decimal. Objetos da aprendizagem, de aprendizagem, é compreender as diferentes grandezas, que é o comprimento, a área e capacidade e suas respectivas unidades de medida. Desenvolver estratégias para estimativa, medição e convenção de medidas, resolver problemas práticos que envolvam grandezas e medidas no cotidiano, né? Que é, assim, uma grande dificuldade por parte dos alunos. Trabalhar de forma colaborativa, desenvolvendo argumentação e raciocínio lógico. Marcel, Métrica, pode, treina, pode falar. cartolina.
Pode falar, Marcel. Assim que você finalizar esse slide aí, eu continuo no próximo, tá bom? Tá. Cartolina, lápis de cor e marcadores. Calculadora, atividades impressas em formato de HQ adaptada, inspirada em Lucena. Projetor multimídia, sala com espaço para movimentação. Olá, boa noite. Me chamo Maciel, sou professor de matemática do Colégio Militar de Recife. Vou complementar aqui a nossa amiga Márcia. Márcia, pode colocar em desenvolvimento das atividades, por gentileza? Isso é mesmo. Então, a introdução. A atividade será introduzida com uma breve conversa sobre a importância das medidas do cotidiano. Como sabemos, o tamanho de roupas, a distância entre lugares ou capacidade de uma garrafa. Será apresentado um trecho de história do quadrinho. Como nós sabemos que no colégio, alguns alunos têm a dificuldade, né, da conversão de metros quadrados para centímetros quadrados, decímetro cúbico para metro, enfim. Ele, às vezes, confundem, mas a gente faz uma breve apresentação para deixar ele mais ciente, mais seguro, né? Mas nas questões, no desenvolvimento da sala. Então, pode passar, Márcio. E essa ideia, assim, Marcel, de apresentar assim, a matemática em forma de história, em quadrinho, é bastante inovador, né? E tira essa ideia de que a matemática é difícil e tal, e que ela pode estar em várias disciplinas, não só na matemática em si, né? Exatamente. Às vezes, algumas pessoas que têm uma certa dificuldade na matemática e, querendo ou não, fica falando e cria um bloqueio em alguns alunos, mas isso não é nada difícil, é só questão de paciência e cautela e saber aplicar com as teorias, né? E saber desenvolver cada questão, o que é que ele está pedindo, o que é que ele quer realmente a matemática define. Pode passar, Márcia. Continuar, Marcel. Isso. Pode continuar, continue. Desenvolvimento da atividade. Desenvolvimento vai ser de 2 etapas. Na primeira etapa, a gente vai explorar o ambiente, né? Os alunos em grupo irão medir objetos da sala, mesas, quadros, portas, usando réguas e fitas métricas. Em seguida, anotarão as medidas em centímetros e metros, aplicando convenções. Na etapa 2, vai ser a problematização. Cada grupo receberá um problema contextualizado, inspirado na HQ, qual a metragem do tapete ideal, como, por exemplo, né, da sala do personagem, ou quantos litros cabem na caixa d'água do personagem. Na verdade, gente, vai ser em 3 etapas, é porque a outra parte estava embaixo. Desculpa. E o desenvolvimento, a etapa 3, é a construção e apresentação. Os grupos irão construir painéis explicativos sobre suas resoluções, utilizando cartolinas e desenhos. A apresentação para a turma será feita com argumentação nas estratégias adotadas. A metodologia, abordagem investigativa, resolução de problemas, trabalho em grupo e uso de recursos visuais e concretos. A ludicidade e o protagonismo do estudante serão valorizados. Ô, Márcia, rapidinho. Nessa questão aí de desafios que eu aplico no colégio, em grupo, né? E tem aqueles cubo mágico. Então, eu boto lá um tempo, estimo um tempo, né? Elaboro questões
E no finalzinho eles gostam muito dos jogos, aqueles cubos, né, que ele montar. Então, aí o grupo que finalizar primeiro, eu dou sei lá, eu faço algo, apresentei com alguma coisa, então dou lá um pontinho, um incentivo. Eles gostam muito. E eles pensam rápido pra caramba, viu? Eles são bem desenvolvidos nesse aspecto de jogos. Ele aprende rapidinho. Sem contar, né, que a ferramenta jogos cria aquela, assim, porque a maioria das pessoas errar gera punição, mas nos jogos não, se a gente erra, a gente vai lá, vai tentar novamente, né? Tentar e tentar. E isso é bastante, como é que eu posso dizer? Bastante motivador para eles, gera engajamento e tudo mais. Também utilizo bastante essa metodologia de quiz, jogos. Perfeito. Avaliação, verificação da aprendizagem. A avaliação será processual, considerando a participação e colaboração em grupo, clareza e coerência nas resoluções dos problemas, aplicação correta das medidas e convenções, a apresentação dos painéis e a argumentação matemática. Além disso, o quiz servirá como instrumento de verificação individual. Foi o que a gente acabou de falar anteriormente, né, da questão dos jogos, como ele gera o engajamento da turma. E as referências foram essas aí que a gente usou. Falar mais alguma coisa, Maciel? Não, tá ok. Tá ok. Professor, muito Perfeito. obrigada. Agradecemos a todos que assistiram a nossa apresentação. Ok, Márcia. Ok, Maciel. Muito obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Durante a apresentação, você mencionou HQ, tá? São as histórias em quadrinho, é isso, né? Sim, Aí vocês, pelo que eu entendi, usam papel mesmo, Sim, sim, usamos. tá? Porque existem também o software HQ, né? Que você pode ir montando os quadros, os personagens, né? Foi montando todo o teu roteiro, né? Não sei se vocês conhecem esse software. Eu já ouvi falar, professor, mas confesso que nunca utilizei. Tá? Ele é bem legal. Ele é um software livre, se você pesquisar aí por HQ, você vai encontrar, e ele é bem... Você procura o cenário, procura os personagens, vai montando, e vai montando os diálogos, tudo, monta a historinha em quadrinho, bem legal mesmo. Tá? Mas, para ver a se gente, pode... futuramente a gente pode estar utilizando. É porque, professor, às vezes a gente trabalha assim numa realidade que, sabe, Sim. muitas vezes não dá para fazer. É, Eu e para faço trabalhar... aulas por conta que eu levo meu notebook, levo o meu projetor e tudo, mas a escola mesmo não tem. Não tem o laboratório, né? Tem. Então, para usar o software, teria que ter o laboratório para o aluno poder acessar, cada um ter sua máquina, cada grupo ter, né? Mas valeu pela proposta aí, parabéns. Tá? E continuamos. O próximo trabalho é Alce Flávio, é isso? A Márcia pode tirar a apresentação já? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Alce Flávio, estamos te ouvindo bem. É Alce Flávio o nome? Isso, Tá. isso mesmo. Só um momentinho, eu vou... Isso, nós te ouvimos bem, tá? Só tirar a dúvida, o trabalho é teu sozinho ou é com mais alguém? Sozinho, professor. Sozinho, tá. Não tem problema. Isso. Eu vou... daqui a pouquinho, assim que eu iniciar, eu vou fechar minha câmera. Eu tive uma instabilidade de internet agora há pouco, não sei se eu vou conseguir. Creio que vai dar tudo certo, mas se acontecer algum probleminha aí, devido a essa Fechar a instabilidade. câmera ajuda um pouco também. Sim, vou iniciar aqui.
só mesmo para poder cumprimentar vocês, e aí eu já inicio. Confirme lá, professor, por favor, se está aparecendo a apresentação. Ainda não. Ainda não? Estou conseguindo compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês o compartilhamento? Ainda não. Você foi ali em compartilhar a tela? Sim, Sim. estou tentando aqui novamente. Tá. Acho que agora vai dar certo. Ok, vai aparecer agora. Uhum. Isso. Pronto. Beleza. Pode apresentar. Eu não, felizmente não consegui produzir uns slides muito, mas é mais para a gente poder ter uma noção aqui, um resumo do que eu coloquei na produção do trabalho. Mas creio que vai dar para entender a ideia, a proposta. Eu, como iniciante, fiz meu trabalho individualmente, eu fiz sozinho. A atividade, ela é uma proposta aí, né, de uma atividade que foi desenvolvida para um 8º ano do ensino fundamental, que, inclusive, eu quis trazer devido a estar atualmente com uma turma de 8º ano, por um período enquanto a professora titular deles está afastada, né? As minhas turmas, eu trabalho atualmente na rede municipal, aqui na minha cidade, mas as minhas turmas é de nono. E aí eu achei essa proposta interessante, fazendo um estudo do plano de ensino da professora, e aí eu quis trazer para essa atividade, voltada para o 8º ano. A unidade temática grandezas e medidas, né? Áreas de figuras planas e círculo. A habilidade em questão, né, ao qual essa proposta foi alinhada, foi a 19. Tá? A identificação, né, do curso de especialização, aí, para a gente poder entender o componente aqui, para a gente a unidade de grandeza e medida, coloquei aqui com a data de hoje, o meu nome aí. Tá? Essa atividade, ela busca mais tratar dessa parte da habilidade 19, né, que envolve a resolução e a elaboração de problemas por meio das fórmulas, né, de área, de quadriláteros, de triângulo, de círculo, né, especialmente em situações reais, né, tentando associar a situação real para os alunos. Né. Por exemplo, o cálculo de áreas de terrenos, de superfícies, de salas, enfim, né, questão de revestimento por cerâmicas, enfim. Foi a forma no qual eu busquei trabalhar com eles essa atividade aí, apesar de ainda não ter finalizado. Mas essa proposta central ela é justamente fazer com que os estudantes eles possam entender esse conceito de área e aí conseguir aplicar eles de uma maneira mais fundamentada, né, vamos dizer assim. É por esse motivo que o objetivo principal ele vai ser construir esses conceitos, né, com os alunos, os conceitos de área, com uma medida de superfície ocupada, né, mas aí, claro, né, permitindo essas experiências de uma forma mais concreta, né, tentando desenvolver com eles algumas estratégias de cálculo, né, estimular aí a argumentação matemática, de certa forma, tentar promover uma autonomia e aí possibilitar que cada estudante, né, consiga fazer análise, fazer comparação,
tomar decisões relacionadas a essas ocupações aí de espaços, né? E aí poder desenvolver, né, a aplicação de fórmulas, a resolução dos problemas, né, com contextos. Inclusive, a proposta é que eles mesmos, de forma individual ou em grupo, possam produzir, né, problemas inspirados aí no dia a dia, né, na sua realidade, né, com suas particularidades, e depois possam trocar, né, entre os grupos, socializar, trocar as ideias, né, socializar sobre os problemas. E aí, para isso, a gente iria utilizar os recursos didáticos aqui, né, como folhas quadriculadas, de papel manteiga, réguas, barbante, a fita métrica, né, as figuras geométricas recortadas, planta baixa, simplificada, projetor, calculadora, enfim. Inclusive, quando a colega Márcia comentou, eu creio que a minha realidade também é muito próxima dela, porque para essa etapa da atividade, né, como a gente não tem a disponibilidade de recursos muito apropriados, eu tentei reinventar, né, e aí solicitar para os alunos, além da produção, que eles pudessem procurar em casa alguns objetos ou outros materiais que pudessem remeter a esses sólidos, né, essas figuras, e aí a gente poder fazer essas associações e ter a possibilidade de manipular, né, para eles ajudar nessa parte aí da compreensão mais prática, né, visual, enfim. E acabou que deu certo, deu bastante certo. Seria feita uma introdução, né, uma problematização inicial sobre área, perímetro, né, essas relações aí, tentando associar a realidade, né, o cotidiano de cada um deles, né, e aí também a ativação de conhecimentos prévios, né, tentar buscar o que já sabem a respeito para poder seguir com a proposta, né. A atividade ela foi organizada em 3 etapas, né. A primeira seria trabalhada a construção conceitual da área de figuras planas, onde os estudantes usam o papel quadriculado, as figuras recortadas, para observar, né, de formas diferentes, podem ter a mesma área, perímetro, enfim. E também a decomposição de figuras mais complexas em outras figuras simples, a fim de facilitar o cálculo. Essa etapa iria permitir com que eles entendessem na prática o surgimento das fórmulas, né, de áreas antes de formalizá-las. Então, seria mais para que eles pudessem ter essa possibilidade de compreensão aí, né, de visualizar essas fórmulas aí, né, por que elas funcionam, posso dizer dessa forma. A segunda etapa seria mais para a gente poder avançar, né, nessa compreensão intuitiva, a questão do círculo, que é o que gera um pouco mais de dúvida, e aí os estudantes pudessem fazer as medidas lá de diâmetros, né, da circunferência, utilizando barbante, régua, pudessem descobrir aí a constante π, né, de uma forma experimental, visualizar o surgimento dela. Então, acho que seria interessante para eles poder ter essa visualização, né, fazer isso aí na prática, realmente. E aí depois recortar círculos e setores, reorganizá-los como um paralelogramo aproximado, né? Essa visualização acho que iria ajudar na origem da fórmula da área do círculo, mostrar, né, que ele não é apenas algo para se decorar, acho que fazer um sentido geométrico para eles. E aí a terceira etapa seria a situação problema, para a gente poder integrar, né, todo o conhecimento construído até então, e depois cada grupo poder receber uma planta baixa que contesse áreas retangulares, triangulares, né, circulares, enfim. E aí, a partir disso, os estudantes iriam precisar calcular essas áreas, comparar as diferentes formas, organizar o espaço e tomar as decisões fundamentadas, né, também para a elaboração das próprias propostas deles, de reorganização, e depois justificar os cálculos, as resoluções que eles produzissem, né? Depois, no final, que os grupos pudessem, como eu disse, né, fazer essa troca dos problemas ali entre si e aí avaliar as soluções dos colegas, né? Então, acho que seria interessante essa socialização aí, seria uma coisa interessante, né, para eles.
essa troca de experiências. E aí, para a gente poder fechar, a gente faria uma sistematização coletiva, né, dessas fórmulas, retomando aí essas estratégias que foram utilizadas pelos alunos, as resoluções, né, que eles criarem, que estiverem feito lá as resoluções dos próprios problemas, né, e tentar fortalecer com isso o raciocínio lógico e enfatizar aí a autonomia, né, deles, para que a gente pudesse avançar para a avaliação. E essa avaliação, ela ocorreria, né, de uma forma contínua, durante todas as etapas da atividade, né? Iria levar em consideração a participação nas discussões, né, a precisão nos cálculos, a clareza nas justificativas, a capacidade de interpretar os problemas, né, por exemplo, na leitura e compreensão das plantas que fossem utilizadas nas atividades, e também a criatividade, né, a coerência no problema que fosse proposto por eles, né, e é isso. Em resumo, essa atividade iria buscar mais unir essa compreensão aí conceitual, essa aplicação prática, e desenvolver uma argumentação matemática nos alunos. Tentar tornar o estudo de áreas mais significativo, mais contextualizado, né, mais próximo da realidade deles. Porque é uma coisa que eu percebo que a gente tem bastante dificuldade, né, de conseguir cumprir essa proposta de tornar a aprendizagem para o aluno algo com significado. Às vezes a gente acaba por entrar em uma turma onde tem um certo desinteresse e aí a gente acaba deixando para lá e ficando mais no mesmo, né? Então, enquanto professor, acho que a gente tem que evitar ao máximo isso e tentar se reinventar sempre e mostrar o quanto a matemática é interessante para os estudantes, né? Opa, um momentinho aqui. Eu, inclusive, não coloquei aqui as referências que eu utilizei, acho que elas estão apenas no material principal, mas essa foi a ideia que eu tentei trazer na minha atividade. Espero que tenha ficado claro para os colegas aí, para o senhor professor. E caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição para tentar responder, esclarecer. Ok, Flávio, tranquilo. Acho que ficou bom, ficou bem clara as três etapas aí, elas se complementam e dão todo o contexto aí no qual você objetivou, né? No chat, o Reginaldo pediu para apresentar hoje também, pode ser, mas vai ficar para o final, tá? E em relação a isso, também queria comentar, pessoal, nós estamos extrapolando os tempos, tá? O ideal é que se permanecesse próximo dos 5 minutos, avançando 1 minuto, 2 no máximo, porque nós estamos aí ocupando, em média, 10 minutos por trabalho, tá? Então, a gente vai avançar muito tempo se todo mundo levar 10 minutos para apresentar, tá? Então, se puderem ser um pouco mais sucintos, agradeceria, a gente consegue depois fazer uma sistematização de todos com mais tempo, tá? O próximo trabalho, Renato. Olá, boa noite a todos. Renato, te ouço bem, Renato, boa noite. Boa noite. Você vai apresentar sozinho, o trabalho é só teu? Isso, vou apresentar sozinho. Tá, então, se conseguir ficar dentro por mais próximo dos 5 minutos, agradeço. Tá bom. Boa noite a todos, eu sou professor de matemática da Rede Estadual do Estado de São Paulo. Eu atuo numa escola de ensino integral de 9 horas, e essa atividade que eu vou apresentar para vocês, eu apliquei no dia 6 de maio, que é o Dia Nacional da Matemática. Então, nesse dia aconteceu várias atividades diferenciadas, né? E, inclusive, essa atividade foi uma delas. Então, essa atividade ela vai ter como objetivo principal trabalhar grandezas alternativas para a realização de medidas. Quem nunca se deparou com a situação de que, eu quero comprar uma geladeira nova, mas não sei se ela cabe na minha casa. E para medir, eu quero comprar um sofá novo, mas não sei se cabe na minha sala. E eu não tenho uma trena para medir. Então,
qual é a alternativa que eu faço, né? Qual é a alternativa que eu posso utilizar. Então, baseado nisso, é uma atividade desenvolvida para o ensino médio, porque a escola lá a gente atua só com o ensino médio. Aqui eu coloquei, no trabalho, eu coloquei que foi aplicado para a primeira série, mas no final essa atividade foi aplicada para as 3 séries, né? Porque é um conteúdo que eles já tiveram no fundamental e pode ser restabelecida também no ensino médio, porque a gente tem essas 3 habilidades que falam sobre isso, né? Utilizar estratégias pessoais, convencionais, para medir grandezas, resolver, elaborar problemas que envolvam grandezas e medidas, incluindo conversão entre unidades, investigar situações reais utilizando métodos matemáticos, registrando, analisando dados, e assim por diante. Então, a gente tem como objeto de conhecimento a medida de comprimento, estratégias pessoais de medições, sistema de medidas, né, entre unidades, e o procedimento de investigação matemática. Então, o que foi utilizado para fazer essa atividade? Então, a gente tinha aí um lançador de foguete, né, de garrafa PET, até porque na época a gente também estava se preparando para a competição da Obafog. Claro que esse daqui não é a base, não eram os foguetes que iriam para a Obafog, mas foi apenas uma forma de estimular os alunos a participarem também. E aí os alunos eles foram separados, né? Cada turma foi separada em grupos, e cada grupo tinha o seguinte desafio. Eles iriam lançar o foguete, e aí eles iriam medir a distância em metros, e aí eles teriam apenas uma régua de 30 centímetros para realizar essa medida. Então, logicamente, eles teriam que utilizar uma medida alternativa, até porque eles não iam ficar ali de 30 a 30 centímetros, fazendo essa medida. Então, a gente teria esses 4 passos, né? Então, primeiro os grupos iriam lançar esse foguete, depois os grupos iriam discutir entre eles qual a estratégia que eles iriam utilizar, depois eles iriam medir e fazer a conversão para a unidade de metro, porque no final eles deveriam apresentar a distância em metros, porque no final a gente pegou literalmente uma trena e mediu para ver se bateu, né? E aí no final a gente faz essa discussão dos resultados obtidos. Porque chegou no valor exato? Não. Por que não deu exato? Qual que foi ali a margem de erro? Qual é o erro qual foi a interferência que causou esse erro? Então, tudo isso foi discutido nessa atividade. E aí a maioria, quase 100% dos alunos, utilizaram passos. Então, eles mediram literalmente o tamanho ali do calçado, né, da sola do calçado, e foram contando quantos passos dava essa distância e depois multiplicaram aí pelo comprimento do passo que eles conseguiam medir com a régua de 30 centímetros. E fizeram essa conversão. Claro que eles não puderam utilizar nem calculadora, nem nada, porque senão iria estragar a brincadeira. Então, eu tenho aqui algumas imagens deles reagem dos passos. Dava essa distância e no final eles calcularam. Nenhum dos grupos chegou na medida exata, mas teve um grupo que chegou bem próximo, né? Até porque assim eles não. Um dos erros que eles cometeram foram que eles não iam em linha reta, né? Eles davam uma desviada e isso vai acontecer mesmo erro. Alguns tiveram algum erro de conversão na hora de calcular, né? Principalmente as casas decimais, mas essa foi uma atividade assim que deu para estimular os alunos a pensarem, né, no dia a dia, se eu preciso medir algo e eu não posso, eu não tenho ali uma régua, eu não tenho uma trena para medir, então como é que eu vou solucionar esse problema? Como falei lá no começo, quero comprar uma TV, será que cabe na minha sala? Quero comprar um sofá, será que cabe? Não tem uma régua, não tem uma trena, como que eu posso isso? Então, para eles entenderem também que a matemática não é porque a gente tem unidade de medidas do sistema internacional que eu sempre vou utilizar essa unidade. Então, eu posso utilizar, sim, de unidades alternativas para resolver os meus problemas do dia a dia. Até porque quando a gente olha a definição de que é uma grandeza, ela fala que é tudo aquilo que pode ser medido, né, mensurado.
Então, isso é, de fato, uma grandeza. E essa é a proposta da atividade. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Parabéns, Renato. Adorei tua apresentação aí, adorei a proposta. Imagino que os alunos tenham adorado. Tá? Foi bem bacana. Desse dia surgiu outras atividades legais também, mas aí fica para um próximo momento. Valeu, parabéns. Tanice, está por aí? Sim, professor. Te ouço bem, boa noite. Você vai apresentar sozinha ou trabalha em grupo? É só eu, sozinha. Tá, então fique à vontade. Tá bom. A apresentação já está visível. Opa, desapareceu. Tá. Eu que fechei sem querer. Ok, Pronto. pode apresentar. Tá. Então, na unidade temática de grandezas e medidas, o que eu escolhi trabalhar? Coloquei aqui os objetos do conhecimento, as habilidades, seria com o 6º ano, e seria a construir o conceito de área e de perímetro, né? De superfície e de perímetro. Então, manipular formas geométricas, a fim de introduzir conceitos como de superfície e perímetro, compreender que a medida de área é a quantificação de uma superfície, que a unidade padrão usada para expressá-la é um metro quadrado, entender essa medida do perímetro, que envolve a soma da medida de todos os lados de um polígono. E para isso eu utilizei vídeo, um Tangram EVA, malha quadriculada, réguas, barbante e folhas. Tá. Então, como que eu introduziria esta aula, né? Primeiramente, eu entregaria um Tangram EVA para cada um dos alunos, com as 7 peças espalhadas, e a ideia seria que eu perguntaria quais figuras geométricas eles receberam. A partir disso, eu espero, né, que eles respondessem que tinha triângulos, quadrados, paralelogramos, e se eles não diferenciassem o tamanho dos triângulos, eu iria perguntar se esses triângulos eram do mesmo tamanho. Então, aí eu introduziria, né, essa questão. Depois eu perguntaria se eles sabem quais as características dessas figuras geométricas, né? E caso eles não saibam, eu iria disponibilizar alguns livros ou até para eles fazerem essa pesquisa, né? E a partir disso eu ia construindo essa ideia com eles, né? O que seria um triângulo, o que seria um quadrado, o que seria um paralelogramo. Então, eu ia construindo todos esses conceitos com eles, alguns, né? Eles têm, né? Eles sabem dos anos iniciais, mas ia trazer outros conceitos para além disso, né? Tá. Depois, no desenvolvimento, formaria duplas e eu solicitaria que eles tentassem montar essas 7 peças do Tangram como um quadrado. Aí, a partir disso, né, distribuiria uma malha quadriculada para cada dupla e aqui eu ia perguntar para eles quantos quadradinhos daqueles da malha quadriculada cabem dentro do quadrado que eles formaram, né? Com aquelas 7 peças, né? Então, a partir desse momento, espera-se que eles construam esse conceito de área e determinem um valor numérico, né? Que eles entendam o que seria essa superfície, que tem uma quantificação, que vai ser dada por um número, que vai ser uma área. Então, a partir disso que eles entendessem isso, e que é aquele preenchimento com esses quadradinhos da malha quadriculada, para eles entenderem essa ideia, né? A ideia inicial ali. Depois, como forma de estimular a curiosidade, a participação deles, eu colocaria um vídeo da lenda do Tangram, e a partir desse vídeo dizendo, né, como que surgiu o Tangram, e eu iria continuar trabalhando com o Tangram, né? Depois eu solicitaria que eles formassem algumas figuras com essas 7 peças, né? Que o vídeo vai mostrar alguns exemplos de figuras que podem ser construídas, né? Uma casa, um gato e assim por diante. Então, depois que cada um montasse o seu objeto escolhido, né? Eu solicitaria que eles medissem o contorno dessa figura que eles formaram. A partir disso, eu disponibilizaria barbante e réguas,
Então, a partir disso, espero que eles façam o quê? Que eles peguem o barbante, coloquem em volta da figura direitinho, e depois deles terem esse tamanho do barbante, eles peguem uma régua para fazer essa medição, né? Além disso, também dá para explorar aqui os diferentes tamanhos de régua, né? Que alguns vão ter uma régua de 30 centímetros, outros podem ter de 15, de 20, e explicar que isso está dentro do metro, né? Que é maior que isso. E aí também explicar, por exemplo, se eles têm um barbante, tem uma régua de 30, não foi suficiente, como é que eles vão fazer essa medida? Ah, eu tenho um barbante que mede mais que 30, e aí, como é que eu vou fazer essa medida? Qual é a minha régua, sendo que a minha régua só tem 30? Então, ir problematizando isso com eles, né? Tá. A partir disso, eu vou perguntar as medidas que cada um encontrou e vou anotando no quadro. Por exemplo, para o gato ele encontrou tanto, para a casa ele encontrou tanto. Para eles irem percebendo que essas medidas são diferentes, dependendo do objeto que eles formaram, né? Então, eu vou questionar se eles sabem o nome dessa medida que eles fizeram. E a expectativa é que eles respondam perímetros, ou eu vou gerando discussões, né? E se eles não sabem, até chegar nisso com eles. Então, por fim, eu instigo essa curiosidade, né? Quanto à área desses objetos que eles formaram também com as 7 peças, né? Que eles formaram o gato, pássaro, menino, que eles podem ter formado diferentes figuras, né? E aqui eu volto para a questão de área. Tá, se o perímetro deu diferente, eles perceberam que essa medida do perímetro do contorno foi diferente dependendo da figura que eles escolhem. E a área? Será que também é diferente ou é a mesma? Então, eu pretendo fazer, né, esse questionamento para eles, né, para que eles percebam que, independente da organização dessas peças, eles têm a mesma área, que eles já calcularam, inclusive, com a malha quadriculada, né? Então, independente da disposição dessas peças, a área vai ser a mesma. O que muda é o perímetro. Então, no fechamento, eles podem fazer a sistematização desses conceitos a partir de um mapa mental, organizando essas aprendizagens deles. Então, pode ser, vão receber uma folha em dupla e eles podem consultar o caderno ou livros para ir mostrando o que eles aprenderam e construindo esses conceitos que eles viram hoje nessa aula, né? E para avaliação, né, ele será observado durante toda a aula, como que se eles participaram, se eles foram respondendo os questionamentos, quais foram os registros que eles foram fazendo, e também essa autoavaliação da experiência de aprendizagem deles, né? Sempre avaliando esse processo referente a essa construção do conteúdo de área de perímetro. A referência do vídeo, e era isso. Muito obrigada. Ok, Tanise. Parabéns pela apresentação. Foi show. A apresentação, a proposta também muito boa. Tá? Adorei o fato de usar o tangram, usar o barbante ali para medir o contorno. Muito legal. Obrigada. Vamos dando continuidade. A Rita. Está aí? Oi, professor. Estou sim. Oi. É Rita Cássia, né? Isso. O teu trabalho também é sozinha? Ou você... É sozinha, professor. Estou te ouvindo bem. Então, só que eu vou apresentar o trabalho, porque o meu notebook não está apresentando nada. Então, vou tentar que meus amigos, como é uma atividade lúdica, né? Então, quero que todo mundo tenha a mesma imaginação que, de repente, eu tive em ver uma situação. Eu fui numa escola, um tempo atrás, e vi pintado na porta os ângulos, né? Tinha o ângulo raso, tinha o ângulo reto, sabe? Conforme a porta. Essa habilidade que eu usei foi a da BNCC, vou resolver problemas que envolvam a noção de ângulos e diferentes contextos, né? Então, eu ia começar essa atividade, primeiro,
no primeiro momento ali na atividade, eu ia passar a noção de ângulos, né? O que é um ângulo reto, como distinguir um ângulo reto de um ângulo obtuso, como que essa parte eu trabalho com aluno do 6º ano. E os alunos, eu já dei essa parte da matéria. Espera um instantinho, professor, que está dando um probleminha aqui no notebook. Tá. E eu já tinha dado essa parte da matéria, e eu tive ideia de fazer isso, mas, infelizmente, no meu colégio, é bem precário as portas, então nós não tivemos, eu não pude fazer, entendeu? Mas eu até falei com a diretora que eu gostaria muito, porque eu acho que a gente trabalhando lúdico com eles, eles entendem mais. Então, a proposta seria, primeiro, introdução no quadro, eu daria toda essa parte de ângulo reto, obtuso, raso, para eles ter uma noção. Depois desse momento, eu ia propor uma atividade no chão, perto da porta. Como seria essa atividade? Eu ia falar, se nós deixássemos a porta aberta, seria o ângulo reto. Se nós fechássemos a porta, seria o ângulo raso. E, no meio do ângulo reto e o ângulo raso, nós vamos ter o ângulo agudo, né? E quando a porta é fechada e nós sairmos para o lado de fora, nós teremos o ângulo obtuso. E como que a gente ia fazer? Eu ia propor que tivesse fita adesiva colorida, porque eu já vi assim, uma ideia, né? Ter fitas coloridas, régua, papel para anotações, lápis de cor, se eles quisessem, né? E como ia dividir a minha turma, geralmente minha turma tem uns 30 e poucos alunos, mas eu dividiria em 3 grupos, né? E eu ia pedir a eles que desenhasse com a fita, cada grupo, desenhasse o ângulo que eu quisesse. Exemplo, eu queria um ângulo de 45 graus. Esqueci, eu também ia trabalhar com transferidor. Uma das, da minha coisa era o transferidor também, pedi o transferidor, né? Aí eu ia pedir para eles, eu quero um ângulo de 45 graus. Então, com a fita adesiva, eles tinham que medir 45 graus. Essas fitas adesivas, cada uma ia ser de uma cor, para não fazer confusão, né? Então, ia ter vermelha, verde, amarela, né? Aí, de repente, eu poderia pedir ângulos de 32 graus. E eu ia pedir oralmente qual era o ângulo, quando eu falasse o grau, qual era o ângulo que eles desenharam. Se eu poderia até falar, mas você desenhou um ângulo reto? Eu sei que ele era agudo, mas eles vão falar que eu ia pedir o agudo e ia falar que era reto, para ver se realmente eles estão entendendo a proposta, né? Da atividade, né? E assim vai ser o desenvolvimento da brincadeira, né? E no fechamento, eu já fiz também, sempre perguntar a eles o que a gente poderia fazer de melhor para melhorar essa atividade, que sempre aparecem ideias, né? E outra coisa, eu também trabalho, todas as minhas turmas têm alunos PCD, né? Portadores de deficiências. E esse é um tipo de atividade também que todos eles poderiam participar, independente que for a deficiência do aluno, né? Eu teria aquele cuidado de botar cada aluno num grupo que se encaixasse melhor, né? E poder, para todos eles poderem trabalhar junto, né? A minha avaliação, essa também formativa, dependendo do que eles entenderam, né? E a participação de todo o grupo, né? E essa daí vai ser minha atividade, professora. Espero que todo mundo tenha assim, uma imaginação de ter entendido atividade no chão, na porta. Acredito que sim, Rita. Explicou muito bem aí. Percebe-se que você já tem uma caminhada aí na escola, né? Você disse quantos anos? Hã? Quantos anos da escola? Tem bastante. Tem bastante, professor. Bastante. Mais de 30. Então, nós estamos próximos.
Ok, então, vamos dar continuidade, aproveitando o tempo aí. Luiz Alberto. Boa noite, professor. Boa noite, rapaziada. Tudo de bom aí para vocês, beleza? Deixa eu tentar compartilhar a minha tela aqui. Ok, te ouvimos bem aí. Obrigado. Tranquilinho? Ok, já a apresentação já está visível, pode? Beleza? Vou começar aqui, só um minutinho aqui. A unidade temática ali, né, grandes medidas, eu optei por trabalhar cálculo de volumes de prisma e pirâmides, relação entre áreas, altura e o cálculo de volume, e a comparação entre os sólidos geométricos. Deixa eu ver aqui rapidinho. Das medidas. Deixa eu ver aqui, porque eu apanho um pouquinho para isso aqui, tá? As habilidades que eu peguei ali, né? Resolver, elaborar problemas que envolvam cálculo de área, volumes, de prisma, e resolver problemas que envolvam cálculo de volume de pirâmides. O ano, nono ano. Os objetivos de aprendizagem o estudante é capaz de identificar, diferenciar um prisma de uma pirâmide, compreender e aplicar as fórmulas de volume desses sólidos, né? Mas, por enquanto, eu trabalharia com eles a construção, ou seja, dos próprios sólidos, resolver problemas envolvendo determinações de volume e trabalho colaborativo na resolução de desafios geométricos. Aqui está o recurso didático, para não tomar muito tempo, eu vou pular algumas coisas, beleza? Ali, que vai ser usado os sólidos geométricos mesmo concretos. Aqui no desenvolvimento da atividade, será apresentado aos alunos sólido geométrico, um prisma e uma pirâmide, em seguida algumas perguntas, né? O que vocês percebem de diferente entre esses sólidos? Qual deles vocês acham que ocupa mais espaço? E levantar hipóteses sobre volume e sobre a relação entre as formas apresentadas. Aí, só lembrando que essa atividade eu vou separar ela em grupos, beleza? A atividade ali, os alunos observam e medem os sólidos, cada grupo registra tipo de sólido, forma da base e altura. Aqui eu criei uma situação, problema, né, para que eles possam fazer a análise, fazer os cálculos, tudinho. Aqui seriam as perguntas motivadoras para que eles possam pensar um pouco, trabalhar, que seria calcule o volume do prisma, calcule o volume da pirâmide, compare os resultados, qual ocupa mais espaço, quantas vezes o volume da pirâmide cabe dentro do prisma, e a pirâmide tem 1/3 do volume do prisma, que tem a mesma base e altura. Os resultados confirmam? E confirmar essa relação e explique. Quero que para ele explicar, né? Porque quando o aluno começa a explicar, significa que ele compreendeu, então está tendo resultado. E ali no fechamento, o professor vai conduzir as coisas, fazendo perguntas, né? Pegando a embalagem, alguma coisa de prisma. E aqui seria o desenvolvimento. A atividade será desenvolvida em 3 etapas: elaboração, exploração, investigação e aplicação. Inicialmente, os alunos manipulam o sólido geométrico, observam a semelhança e diferença entre prisma e pirâmide, identificando elementos como base e altura. Em seguida, em grupos, eles realizam medições, e o professor vai estar apoiando ali, intermediando tudo. O momento investigativo considere na resolução de situação-problema apresentada, promovendo o raciocínio lógico e a colaboração.
Ao final, os estudantes socializam suas respostas e o professor conduz uma síntese reforçando os conceitos, corrigindo eventuais equívocos. A metodologia utilizada, aprendizagem ativa, resolução de problemas, trabalhos em grupos e argumentação matemática. E a minha avaliação da aprendizagem será formativa, né? Considerando participação do estudante, as discussões, registro de medições de cálculos, correção e clareza na resolução de situação-problema e capacidade de explicar conceitos para os colegas. E aqui no final vai estar a minha referência, né? Eu peguei esse... Vou ligar minha câmera aqui rapidinho, licença, só para mostrar uma coisa, se ela deixar. Ah, não vai dar. Mas eu fiz aqui, não vai dar para mostrar, um prisma e uma pirâmide, com mesma base e mesma altura. Eu vi esse trabalho no Telecurso 2000, pesquisando. Ou seja, lá eles apresentavam rapaz, pergunta, como é que eu calculo o volume da pirâmide? Só que não tem nada. Aí o outro rapaz deu um prisma para ele, e uma pirâmide de mesma base, eu fiz aqui uma base quadrada, né, com a mesma medida. Aí o que ele fez? Ele enchia de areia a pirâmide e derramava dentro do prisma. Ou seja, percebia que ali o volume do prisma era 3 vezes o volume da pirâmide, ou seja, o volume da pirâmide era 1/3 do volume do prisma. E do mesmo jeito, dá para fazer com cone e cilindro, e com cilindro e esfera, desde que tenha a mesma altura e a área da base tenha a mesma área, né? Tem assim, por exemplo, eu achei bem interessante. Minha proposta mesmo era pegar os meninos, construir essas sólidos geométricos mesmo ali com papelão, que eu fiz com papelão, e eles poderem trabalhar isso. Por exemplo, se você desmontar aqui essa pirâmide quadrada que eu fiz, você vai ver que ela se transforma em 4 triângulos, né? Então, daria para ele estudar a diferença do prisma ali, que um prisma vão ter 8 vértices e a pirâmide vão ter apenas 5, e fazer essas comparações. Então, eu achei bem interessante mesmo. Inclusive, eu pretendo aplicar ano que vem, que esse ano já está em final, né? Eu estou fazendo revisão com os meninos do 6º ano, então não tem como. Tá? E o meu trabalho foi esse, rapidinho mesmo, só para... É por aí mesmo, Luiz. Tudo bem? A ideia aí de preenchimento com areia é por aí mesmo, é uma das possibilidades, né? Porque a escola possui aquele equipamento de acrílico, aí tudo bem. Mas dificilmente vai ter um jogo completo de acrílico, aquele onde que você pode preencher com água, tá? Então, uma alternativa é construir, então, o prisma e a pirâmide com a mesma base, mesma altura, tá? E preencher a pirâmide, óbvio, deixando a base oca, né? A vazia, preenche com areia e derrama no prisma. Então, você vai encher a pirâmide 3 vezes, tá? Para preencher completamente o prisma. Daí a relação 1/3. Muito bem. Eu fiz aqui, deixei a base descoberta, né, tanto da pirâmide como do prisma, para mostrar. Só que minha câmera aqui, eu instalei esse Droidcam aqui, ele dá trabalho para desinstalar. Olha, eu acho que o pessoal entendeu. Eu acho que a ideia é essa aí. Tiago, está por aí? Deixa eu ver. Nós temos nenhum Tiago aí? Não temos nenhum Tiago, então está faltando. Maurício? Também não? Então, vamos adiante. Faltou, então, lá no início, o César, que não é o Lobato, o Tiago e o Maurício, por enquanto. Vamos lá. A Ilga. A Ilga eu vi que estava por aí antes. Não?
Ela estava aí na sala antes. Deve ter dado uma saída. De repente volta aí. Roselaine. Roselaine está na sala aí, Roselaine. Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Sim. Tá, obrigado. A Roselaine, acho que está na sala, de repente saiu da reunião, diz aqui. O Reginaldo, tá por aí? O Reginaldo, acho que está na sala, né? Me ouve? Me ouve, Reginaldo? Sim, Você escreveu no chat antes que você tinha se inscrito para apresentar amanhã, mas gostaria de antecipar para hoje, né? É isso? perfeito. Se você quiser apresentar, Tá certo. te ouvimos bem. Vou aqui tentar compartilhar a Tá. tela. Já até aviso se compartilhamento deu certo. Mas teu áudio está excelente. Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo. Você vai lá em compartilhar tela, né? Daí você pode ir lá em cima alterar janela ou tela inteira. Ah. Está achando aí, Reginaldo? Deu certo? Não apareceu ainda. Opa, agora vai aparecer, tá? Apareceu. Perfeito, então vamos lá. Boa noite a todos. A minha proposta, ela está voltada para medida de capacidade no contexto da irrigação de uma horta escolar. Então, é uma proposta um pouco diferente do ano escolar, sexto ano do ensino fundamental. Vou tentar aqui ser bastante breve, para não tomar muito tempo. Então, unidade temática, grandezas e medidas, medida de capacidade no contexto da irrigação de uma horta escolar. A proposta é para o sexto ano do ensino fundamental. Então, o objeto do conhecimento, problemas envolvendo medidas, como comprimento, massa, tempo, área, temperatura, capacidade de volume. E a habilidade é a 24, resolver problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade de volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, sempre inseridas, quando possível, em contextos oriundos de situações reais ou relacionados a outras áreas do conhecimento. O objetivo geral é levar o aluno a compreender e aplicar medidas de capacidade em situações do cotidiano, utilizando o contexto da horta escolar. E como objetivos específicos, fazer a conversão simples entre litros e mililitros, resolver problemas envolvendo capacidade no contexto da irrigação da horta escolar, comparar recipientes como balde, garrafa, copo descartável e reconhecer as suas capacidades e relacionar matemática com práticas agrícolas escolares. Como recursos didáticos, nós temos aqui objetos muito simples, que são o balde de 10 litros, a garrafa PET de 2 litros, copo descartável de 250 ml, e será utilizado também a lousa com os marcadores e fichas de atividades impressas. Então, como desenvolvimento da atividade, a proposta é que o professor ele apresente a imagem de uma horta escolar, supondo que nessa escola não tenha esse tipo de horta, ele faça uma apresentação dessa imagem aos alunos. Logo em seguida,
o professor ele vai explicar que os canteiros eles precisam ser regados diariamente e mostrar também os recipientes que serão utilizados, os baldes, as garrafas, os copos descartáveis, e é interessante ele fazer esse questionamento: qual desses recipientes leva mais água? E como é que nós podemos medir essa quantidade? No desenvolvimento, os estudantes eles receberiam uma ficha com as questões, com os probleminhas contextualizados, e a atividade seria a irrigação da horta. Então, a escola ela cultiva uma horta com 4 canteiros, cada canteiro deve receber 5 litros de água diariamente, e os recipientes são esses disponíveis, seria o balde, a garrafa e o copo de 250 ml. Aqui são as questões que seriam solicitadas para que os alunos fizessem essa conversão de 1 litro, a conversão para ml, no caso, de 1 litro, de 2 litros, de 5 litros, e converter para litro o copo de 250 ml. Quantos litros são necessários para molhar os canteiros? No caso, o balde cheio de 10 litros é suficiente? Quantos baldes seriam necessários? E se o aluno usar a garrafa de 2 litros, quantas garrafas são necessárias para um canteiro? E para os 4 canteiros? Quantos copos de 250 ml equivale a 1 litro a 5 litros? Se o aluno usou um balde de 10 litros, 2 garrafas de 2 litros cada, 4 copos de 250 ml, qual foi o total de água utilizada? Então, como metodologias, seria a resolução conjunta, o professor ele resolveria em conjunto com os alunos a primeira questão para ambientar, para modelar o processo, trabalhos em duplas ou trios para as demais questões, o uso dos recipientes para facilitar a compreensão da capacidade, e o professor ele circula ali pela sala, auxiliando aqueles alunos que tiverem mais dificuldade, e depois socialização dos resultados no quadro. O professor retornaria à ideia central de que medir capacidade significa comparar quanto o recipiente comporta. Pergunta final para reflexão: qual recipiente é mais vantajoso para irrigar a horta e por quê? E essa ideia ela reforça a importância da matemática para as atividades agrícolas reais. Então, a descrição da atividade, do ensino. O professor ele inicia apresentando a situação real da horta, mostrando a necessidade da irrigação, introduz os recipientes utilizados na atividade e incentiva os estudantes a compararem visualmente suas capacidades. E explica de forma simples: 1 litro equivale a 1.000 ml. Observa que recipientes diferentes têm capacidades distintas, entrega a ficha de atividade e resolve o primeiro item coletivamente, organiza a turma em duplas ou trios para resolver os demais problemas, e estimula as estratégias como transformar tudo em litros antes de calcular, usar a divisão para descobrir quantidade de garrafas, usar a multiplicação para descobrir o consumo total, e, ao final, os grupos apresentam suas respostas no quadro. O professor corrige com a turma, explicando os erros comuns e reforçando os conceitos. Então, a avaliação seria contínua, baseada em participação dos estudantes durante a atividade, a resolução correta das conversões, a capacidade de identificar a melhor estratégia, seria o balde, a garrafa ou o copo, a correção das questões e justificativa das respostas, socialização dos resultados e explicações orais, e instrumento seria a ficha de atividade preenchida, a observação direta e as discussões em grupo. E as referências foi aqui a BNCC, Dante e Lorenzato. A partir daqui dos próximos slides seriam a resolução completa de todas as atividades propostas, de todas as questões propostas, questão 1, questão 2, questão 3 e a questão 4. Então, é importante visualizar aqui que foi dispensado o uso de fórmulas, exatamente o que propõe a habilidade. 24. Questão 2, questão 3, resolução 4, resolução 5, e aqui a atividade proposta, ela atende essas orientações para o trabalho com o tema grandezas e medidas, porque articula conceitos matemáticos fundamentais, como unidades de capacidade, conversões entre mililitros e litros, e resolução de problemas a uma situação real e significativa do cotidiano escolar, o cuidado e a irrigação de uma horta comunitária. Ao trazer para a sala de aula
elementos de rotina agrícola e ambiental, a proposta estabelece uma abordagem contextualizada e interdisciplinar, dialogando diretamente com áreas como ciência, geografia e educação ambiental. Essa integração favorece a compreensão dos conceitos matemáticos, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento do pensamento crítico, da capacidade de estimar, comparar e justificar procedimentos de cálculo e da autonomia intelectual dos estudantes. Ademais, o uso de materiais concretos, como balde, garrafa e copo, amplia o caráter prático da atividade e possibilita uma aprendizagem significativa, na qual os estudantes percebem a utilidade social da matemática e sua aplicabilidade em situações reais de seu cotidiano. Dessa forma, a atividade cumpre o compromisso pedagógico de promover um ensino relevante, contextualizado e funcional, conforme orientam as diretrizes contemporâneas para o ensino de matemática e a Base Nacional Comum Curricular. Então, essa foi a apresentação, espero que a proposta tenha sido compreendida. Muito bem, Reginaldo, acho que sim, ficou bem claro. Acho que o ponto forte aí do teu trabalho é a questão da contextualização, né, que você faz uso aí da irrigação da horta, né, dos canteiros da horta. Então, acho que foi bem oportuno essa temática aí, tá? Na nossa proposta de continuarmos e falarmos um pouquinho mais depois, nós temos ainda a Roselaine, deixa eu ver aqui, que não estava antes, e temos, quem mais? A Maria da Graça Severo, isso? Isso, sou eu mesmo. Estou pronto. Mas você estava Para hoje? Agendada para hoje? Sim, às 19. Eu não tenho aqui na lista. E eu para mim, eu precisaria apresentar hoje, senhor, porque eu, além de estar fazendo a especialização, eu tenho outra atividade. Eu sou rural e lá fora eu não pego internet. Daí eu tenho que vir outro dia, né? Ok. Então vamos seguir contigo e depois a Roselaine tenta aí para ver se ela consegue também. Então, brevemente aí, 5 minutinhos. Te ouvimos bem, Maria. Oi, Maria. Você acabou desligando o microfone. Então, conseguindo visualizar? Sim, perfeitamente. O áudio também está bom, pode apresentar. Tá bom. Essa atividade, professor e colegas, eu desenvolvi quando atuava no PIBID, numa escola onde a professora Elisângela Chons me dava suporte. E daí eu dei uma adaptada aqui, botei fotos não dos alunos, né, para poder pôr, mas vou começar para não levar muito tempo. Práticas docentes para o ensino de grandezas e medidas. Pós-graduação em especialização em inovação e ensino de matemática. Professores Carmo e Ciomara. A acadêmica Maria da Graça Severo. Deixa eu passar aqui. Unidades temáticas, grandezas e medidas. Objetos de conhecimento, sistema métrico decimal, conversão entre unidades de medidas, medidas de comprimento, área e volume, uso de instrumentos de medição e tecnologias digitais. O público-alvo foi o 9º ano do ensino fundamental. As habilidades na BNCC são estas aqui: estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medidas padronizadas e não padronizadas, bem como estratégicas pessoais. Estimar medidas e comparar comprimento usando unidades padronizadas e não padronizadas. Medir e estimar comprimentos, massa e capacidade utilizando unidades de medida padronizada e valorizando a cultura local. Resolver problemas envolvendo medidas de grandezas, comprimento, área, massa, tempo, temperatura, capacidade, incluindo transformações em unidades.
resolver problemas relacionados a medidas de volume, capacidade e massa. Objetivos da aprendizagem. Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de reconhecer e aplicar diferentes unidades de medidas de comprimento, área e volume, converter unidades de medida dentro do sistema métrico decimal, utilizar instrumentos como a trena, a régua e o aplicativo digital para medir com precisão, interpretar resultados obtidos e relacioná-los a situações reais. Os recursos didáticos necessários para esta aula, prática de grandezas e medidas no ano do ensino fundamental, serão utilizados os seguintes recursos para garantir medições precisas e um aprendizado eficaz, que são os instrumentos físicos, a trena, a régua, a fita métrica, a balança, o cronômetro, para coleta de dados de comprimento, massa e tempo. A tecnologia digital usada, como sempre eu gosto de usar o GeoGebra. Os materiais de apoio, a gente confeccionou fichas para registrar para os alunos, entregou aos alunos para registrarem detalhadamente os dados que eles coletaram, né? E, claro, a caneta, o lápis, a calculadora científica, para análise e processamento de resultados. O ambiente escolar foi utilizado para a atividade, utilizando do pátio, quadra esportiva, corredores, salas de aula como espaço para realizar diversas medições em diferentes escalas. Foi aqui que a gente focou, que os alunos conseguiram tirar os dados para essa atividade. E para a organização de grupos, a gente fez crachás de identificação de cada grupo, que isso estimula, tipo, a competição, e eles têm mais vontade de fazer atividade quando a gente faz alguma coisa diferenciada para cada equipe, além de lista de tarefas para otimizar a colaboração e a gestão da atividade. A metodologia da aula, para otimizar o aprendizado e a aplicação prática dos conceitos de grandeza e medidas, a aula foi, no caso, estruturada como foco na interação e descoberta ativa dos estudantes. A duração da aula foi de 50 minutos e os alunos foram divididos de 4 a 5 estudantes. Teve 3 etapas, a introdução e a orientação, que levou 10 minutos, as atividades práticas, que foi a coleta de dados, ali anotações e os resultados que eles obtiveram, 30 minutos, uma discussão com a síntese, no caso, 10 minutos. A abordagem pedagógica, a metodologia ativa e padronizada colaborativa, onde os alunos são os protagonistas da construção do conhecimento, através da experiência direta, através da coleta dos dados deles ali, eles que deram... agora me faltou a palavra, desculpa. E o papel do professor, nesse caso, é de mediador e facilitador, orientador dos grupos, onde ele leva esclarecimento, tira as dúvidas e estimula a reflexão crítica e a autonomia dos estudantes. A estratégia de engajamento, o engajamento será promovido através de desafios práticos, contextualizado problemas do cotidiano e um flashback construtivo ao longo das atividades. O desenvolvimento, a etapa introdutória, a contextualização, conversa sobre o uso de grandeza e medidas no cotidiano, nas obras, nos móveis, nos mapas, no esporte, na tecnologia, arquitetura e design. A fundamentação teórica, a explicação do sistema métrico decimal e a importância da conversão de unidades na vida prática e profissional.
Demonstração prática, a apresentação rápida de como usar Trena, Trena física e aplicativos digitais de medição, destacando precisão e cuidado. Atividade prática, medindo o espaço. Os alunos em grupos escolhem partes da sala ou estrutura da escola para medir, registrarem valores em centímetros e metros, identificando a precisão dos instrumentos. A conversão de unidades, usando medidas coletadas, converte para diferentes unidades, milímetro, centímetro, metro, quilômetro, discutem erros comuns e a lógica da escala decimal. A comparação entre instrumentos, eles vão comparar o instrumento físico com o digital, o que tem mais vantagens e aonde tem limitações, falhas, né? A problematização reais, resolução de problemas envolvendo cálculos de área de parede, volume de caixa ou perímetro do ambiente. A metodologia ativa é aplicada, o trabalho em grupo, colaboração e troca de estratégias entre estudantes, aprendizagem baseada em problemas, situação reais envolvendo medidas do cotidiano, uso da tecnologia digitais, experimentação, práticas, manuseio de instrumentos, incentivando a precisão e a análise correta, né? A avaliação da aprendizagem, a avaliação será contínua e formativa, considerando múltiplos aspectos do desenvolvimento do estudantil. A precisão técnica, a capacidade de medir e converter unidades corretamente. A participação ativa, o engajamento nas atividades em grupo e colaboração. Os registros claros, organização e clareza na apresentação dos resultados, a resolução de problemas, correção nas soluções propostas aos desafios e a reflexão crítica, análise consciente no fechamento da aula. E o fechamento e reflexão, a síntese do aprendizado, retomada dos conceitos fundamentais, unidades de medida, conversões, diferenças entre instrumentos de medição e a aplicabilidade no mundo real. A socialização da experiência. Cada grupo verbaliza um desafio que ele encontrou e uma descoberta realizada durante a atividade, promovendo a metacognição e a aprendizagem coletiva. E as referências que eu busquei são da BNCC, de 2018, ali, Duarte e Perim, modelo didático de grandezas, e aporte teórico para análise de grandezas e medidas de Lima e Berlimã, 2010. Essa é a minha apresentação, professora. Ok, Maria. Obrigado. Eu que agradeço. Eu só fiquei curioso, em que contexto que isso aí ocorreu no PIBID? Você era bolsista do PIBID, era professora? Sim, professor, eu voltei a estudar depois de um episódio da minha vida, assim, não muito legal. E daí foi a maneira que eu tive de me levantar. E daí eu entrei aqui no IFAR de Julho, que para mim é uma bênção, e tive a oportunidade de trabalhar como bolsista mesmo, mas no IFAR, lá na escola, né? Que legal. E foi maravilhoso. É uma vivência incrível o PIBID, não? Não, maravilhoso. E daí isso me deu gosto, eu concluí a minha licenciatura e eu sou fascinada em aprender. E é o que me deixou em pé foi a educação. Okay. Muito bem, Maria. Nós já tivemos 10 apresentações de trabalho, faltou aí o Tiago, o Maurício, a Ilga, tá? E agora temos a Roselaine, que antes tinha caído, né? Voltou, não sei se ela vai conseguir apresentar. Tá tudo bem aí, Roselaine?
Boa noite, professor. O teu áudio tá bom. Queres tentar apresentar? Vamos ver, né? Que eu já caí acho que uns 10 vezes. Vamos tentar. Se conseguirmos, aí será o último trabalho de hoje. Caso não conseguirmos, vamos ter que agendar outra data. Tá bem, eu vou tentar, É melhor se conseguíssemos hoje. Sim, vou compartilhar minha tela aqui, então. Deixa eu ver. Está aparecendo? Ainda não. Não. Se for em compartilhar tela, janela ou tela inteira. Agora vai aparecer. Ok. Oi? Apareceu? Apareceu. Apareceu a tua tela. Falta abrir a apresentação, né? Deixa eu ver. Apareceu? Ainda na tua tela. Não, a apresentação ainda não. Não estou visualizando ainda. Visualiza a tua tela. Tá. Tá, mas eu posso ir falando? Pode ir falando e tenta ver se você Perder consegue. muito tempo, né? Ok. Assim, o meu nome é Roselaine, né? E o meu trabalho, a minha atividade é sobre volume e capacidade. Essa atividade, ela foi pensada para ser desenvolvida com o 5º ano. Essa atividade, ela foi dividida em estações de aprendizagem, permitindo aos alunos explorarem, manipularem objetos e construir o conhecimento de forma ativa e significativa. Objetivo: fazer com que os alunos compreendam, diferenciem e expliquem os conceitos de capacidade e volume. Objetos de conhecimento: capacidade dos recipientes, ml e litros, comparação e estimativa de capacidades, unidades cúbicas, relação entre volume e capacidades. Metodologia: a atividade ela foi organizada em rodízio de 3 estações. Na verdade, ela seria 4, mas eu tirei uma porque eu achei que ia ficar muito extenso, né? A estação 1, adivinha a capacidade. Essa primeira estação, ela funciona da seguinte forma: distribuir 4 recipientes diferentes, em diferentes tamanhos, né, e pedir aos alunos de estimar quantos litros mililitros ou litros cada recipiente ele pode suportar, né, antes de fazer a medição. Então, eles vão imaginar quanto aquele recipiente pode suportar. Eles vão fazer a medição, vão fazer anotações, e depois, sim, eles vão fazer o experimento, né, de quanto que suporta, né, aquele recipiente. Depois, eles vão partir para a estação 2, que são construtores de volumes. Eu vou utilizar cubos de material dourado, né, vou utilizar diferentes caixinhas pequenas, né, e pedir para os alunos completarem com cubinhos, né, aqueles cubinhos de material dourado, e completar as caixinhas. Por exemplo, uma caixinha pequena coube 40 cubinhos, valor aproximado, 40 unidades cúbicas. Então, eu pedi para que eles façam essa contagem, né. Depois, eles vão partir para a estação 3, desafio do litro.
eu vou distribuir vários recipientes menores, de 200 ml, 250, 500, e os alunos, eles precisam completar exatamente 1 litro, usando medidas diferentes, e depois anotar quais foram as estratégias que eles usaram. A avaliação, ela vai ser durante toda a atividade, com registro, participação, resolução de desafios, né? E o encerramento vai ser, a atividade vai ser retomado os conceitos de volume e capacidade no coletivo, conversar com a turma sobre as estratégias que foram usadas durante todo o processo, né, ali das estações, em cada estação, né, retomando, né, caso tenha ficado alguma dúvida, né, retomando alguns conceitos. E a conclusão, essa proposta, ela promove aprendizagem ativa, colaboração, pensamento crítico, além de aproximar a matemática da realidade dos alunos. Eu pensei nessa atividade, né, porque eu sou formada em pedagogia, então eu gosto muito de trabalhar em circuitos e atividades dinâmicas. Então, eu pensei numa atividade assim. E foi esse o meu trabalho. Ok, Rosilane. Pena que a internet não te ajudou muito aí, né? Eu apresentar os slides aí. Mas, assim, eu fiquei com uma dúvida. Você falou em 3 estações, né? Mas essas estações, todos os alunos percorrem por todas elas simultaneamente, né? Uma após a outra, né? Isso, uma após a outra. Ah, tá. Não é a ideia de a rotação por estações, né? Não. Tá. Quando você falou estações, eu pensei, opa, vem aí uma metodologia de rotação por estações. Rotação por estações, há pouco eu vi, até minha esposa, que também é professora da área da matemática, eu lembro que há pouco ela fez uma revisão de cálculo 3, tá, que ela estava trabalhando, e a ideia era fazer uma revisão de, se não me engano, era de integrais. Então, ela fez grupos, tá? Distribuiu em cada grupo alguns problemas. E aí o pessoal se distribuía em grupos, tá? Tinha uma música, enquanto eles iam trabalhando, desligava a música, tinha que trocar de estação, tá? Independentemente se estava no meio da questão ou não. O próximo grupo que vinha aí tinha que continuar o problema. Então, muitas vezes ele tinha o maior problema era entender o que o anterior fez para dar continuidade. É bem dinâmico, bem interessante. A professora Silmara também está por aí, né? Estou aqui, a minha sala terminou, eu vim para cá. Ah, tá. Nós tivemos 11 apresentações de trabalho aqui, tá? Faltaram ainda o Tiago, o Maurício e a Hilda. Mas a gente conversa com eles para... O Maurício apresentou lá na minha sala, porque o grupo dele estava lá. Ah, tá. Então, vou anotar aqui. Isso. Tá. Em relação aos trabalhos... a Rosilene pode descompartilhar agora? Para a apresentação, isso. Para a apresentação. Em relação aos trabalhos, acho que há uma avaliação que eu faço, todos os trabalhos foram muito bons, tá? Trabalhos aí de qualidade excelente. Eu acho que serve também aí para que a gente se aproprie de mais ideias, né? Porque o objetivo dessa disciplina, a disciplina é práticas, né? Então, acredito que a gente está dentro do que era planejado para a disciplina. E, assim, uma coisa que fica bem claro é que essa grandezas e medidas, você tem que fugir do conceitual, do teórico, você tem que ir para a prática, né? Quando a BNCC coloca lá que o aluno tem que desenvolver a habilidade de, por exemplo, fazer estimativas, como é que ele vai desenvolver essa habilidade se ele nunca mediu,
nunca comparou, tá? Então, acho que a maioria das propostas, acredito, todas elas estão nesse viés de fazer essa atividade prática aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre algum dos trabalhos, alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de complementar? Fica o espaço agora. Eu vi que alguns já desenvolveram a prática, outros estão no campo da proposta, né? É óbvio, tá? Que nem todos estão atuando nesse momento também na disciplina de matemática. Então, fica... Mas a gente percebe, assim, que vários já aplicaram, inclusive, essa prática, né? Então, o pessoal acho que já está cansado, hein? Pode falar, Simone. Eu acredito que aqui aconteceu, como na minha sala, muitas sugestões, atividades que vieram, podem ser objeto de aplicação depois, no ano que vem, e que dê até subsídio para o TCC, né? Porque tem muitas ideias interessantes, às vezes até num grupo, fazer aplicações em mais de uma escola, né? E fazer reflexões em cima disso. Eu acho que são exatamente o que o Carlos falou. O objetivo é socializar ideias, né, para a gente ter mais subsídios para poder aplicar nos processos de ensino, né? Coisas interessantes em que motive os alunos, né, diferentes. Então, eu acho que isso ajuda bastante, né, Carlos? O que eu achei de interessante foi que ninguém sabia da proposta dos trabalhos de cada um, e a gente pôde observar que cada trabalho abordou uma área diferente, né? E acho que isso que foi interessante, porque assistindo deu para refletir, falar, nossa, trabalhei esse conteúdo, seria legal ter feito essa atividade. Então, essa troca ela é sempre rica, né? Para a gente que está atuando na sala de aula, para quem vai atuar ainda. Então, essa troca, eu acho que ela é muito importante. E vejam a diversidade, né? Porque nós tivemos trabalhos aí com foco lá nos anos iniciais, primeiro, segundo ano. O Renato mesmo apresentou um trabalho de lançamento de foguetes com alunos do ensino médio. Tá? Bem interessante o trabalho. Trabalho digno aí de publicar. Tá? Vários trabalhos aí, eu diria, olha, valeria a pena investir num artigo. Tá? Mas, pessoal, a gente já está bem avançado na hora, né? Então, eu só deixo aí o convite para quem quiser acompanhar nos demais horários, né? Amanhã à noite nós temos mais uma leva de apresentações. Então, fica aí o convite para vocês, se quiserem acompanhar, tá? Ok? Então, boa noite a todos. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite e uma ótima semana para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Boa noite, obrigada. Boa noite. Para a apresentação.